Seu concurso cai função do segundo grau ou função quadrática, cai? Então eu vou fazer um resumo aqui, ó. Show de bola. Com isso daqui, meu irmão, você vai acertar muitas questões. Então, ó, se liga, presta atenção. Primeiro passo, função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Função do segundo grau é toda função escrita na seguinte forma. Se liga aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso daqui é uma função do segundo grau. Por que é uma função do segundo grau? Porque aqui o expoente do x, o maior expoente é 2, tá? Então, por causa dessa parada aqui, isso aqui é chamado de função do segundo grau. Tranquilo? Quando a gente estuda a função do segundo grau, você tem que saber, com relação ao gráfico da função, nós temos um arco de parábola, tá? Então, ó, você tem que saber o seguinte, ó. Esse cara que tá aqui, ó, esse A, ele manda na concavidade da parábola, beleza? Então, vamos lá. Toda vez que esse cara aqui, ó, for um número maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Ou seja, vai ser isso aqui, ó. Quando ele for um número menor que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. Se liga nisso aí, ó. Outra coisa, toda vez que ele pedir para você calcular os zeros da função do segundo grau, é só você trocar isso daqui, ó, o f de x. No lugar do f de x, você vai trocar por zero. E se aqui no lugar do f de x aparecer o y, troca por zero também, porque f de x e y é a mesma coisa, meu irmão. Tá ligado? Então vamos lá, ó. Se liga aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu calculo os zeros de uma função quadrática? Presta atenção. Imagina essa função aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. A função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Para calcular o zero daquela função ali, tu vai fazer o seguinte, ó. Vamos trocar o f de x por zero. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Agora isso aqui é o quê? Uma equação do segundo grau. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau? Não, fórmula de Bhaskara, meu irmão, demora muito, brother. Então, ó, vou te dar um bizu para resolver só olhando. Se liga aqui, ó. Tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai olhar para esse cara aqui, ó. Tá vendo que é o 6? Me fala aí dois números que o produto dá 6. Produto na matemática é multiplicação, se liga. Então, ó, dois números que o produto dá 6, ó. Pode ser 1 e 6, porque 1 vezes 6 é 6. E também pode ser, ó, 2 e 3, porque 2 vezes 3 é 6. Agora, dessas combinações aqui, ó, qual dos dois aqui, ó, a soma tem que dar 5, tem que ser o contrário do 5, tá? Então, ó, se eu somar 1 mais 6 dá 7 e não dá 5, tá fora. E se eu somar 2 e 3, dá 5. Então, os zeros dessa função aqui, ó, é o quê? 2 e 3. Então, a resposta aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse aqui os zeros da função, seria x' igual a 2 e x, duas linhas, igual a 3. Tranquilo? Se eu quisesse fazer o gráfico dessa função, como é que eu faço o gráfico? Assim, ó, se liga, o gráfico vai fazer assim, ó. Tu coloca aqui, ó, uma reta aqui, lança outra reta aqui, símbolozinho aqui, ó. O que é que tu faz? Aqui, ó, isso daqui é conhecido como o eixo das abscissas, é o eixo do x. Esse cara que tá aqui na vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Então tu lança isso aqui, ó. No meio aqui, ó, tem um zero. Esse zero aqui é chamado de quê? Isso aqui é chamado de origem, beleza? Como é que eu lanço esse gráfico? Tu vai lançar assim, ó. Se liga, tá vendo aqui que o A aqui, ó, não tem nada, então subtende-se que é 1. Se é 1, então aqui, ó, o A é maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. O que é que tu faz agora? Tu vai fazer o seguinte, eu já sei que minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima. E aí, eu faço o quê? Tá vendo que eu tirei os zeros da função? Tu vai fazer assim, ó. Tu vai colocar aqui, ó. Tu pode colocar aqui, ó, o 2 aqui, ó. Pode colocar o 2 aqui. Na ordem, tá? Crescente. E tu coloca o 3 aqui, ó. Beleza? Coloca o 2 e coloca o 3. Nesse Y aqui, ó, quem corta o Y é sempre o C. Quem corta o Y é o C. O C é o cara sozinho, o cara que não tem o X. Ó, o B tem X, o A tem X, o C é o cara sozinho. Esse cara aqui sempre vai cortar o Y, beleza? Então vamos lá. Quem é ele aqui, ó? Ele é o 6. Então, o gráfico aqui, ó, vai passar no 6. E agora tu faz o quê? Ó, como o gráfico é assim, ó, é só tu ligar, ó. Tu vem pra cá, ó. Ó, passa no 2, vem pra cá e sobe aqui. Tranquilo? Só isso, brother. Chegando aqui, se tu se ligar aqui, ó, isso daqui, ó, nós podemos calcular o vértice da parábola. Isso é importantíssimo, saber calcular o vértice da parábola. Existe fórmula? Existe. Como é que eu calculo o vértice da parábola? Assim, ó, se liga. O vértice da parábola, essa parada aqui, ó, esse pontinho do vértice, ó, toda vez que falar em vértice, nós teremos o x do vértice e nós teremos o y do vértice. Cada um tem uma formulazinha. Para calcular o x do vértice, ó, para calcular o x do vértice, a fórmula é o seguinte, ó, menos b sobre 2a. Então tu coloca aqui, ó, menos
coloco o B dividido por 2 vezes o A. Beleza? E para calcular o y do vértice? É assim, ó. Para calcular o y do vértice, faz isso. Ó. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o A. Delta? Quem é delta? Delta é o quê? Delta é um discriminante que ele vale o seguinte, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, esse delta aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele vale b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Então, isso é importante. Com relação ao delta, ele pode cruzar o eixo do x aqui, ó, de 3 modos. Primeiro modo, se liga, não tem espaço, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, presta atenção aqui, ó. O delta aqui, ó, com relação a esse cara, ele pode ser 3 coisas. Primeira coisa, ele pode ser, o delta pode ser maior que 0. Segundo, o delta pode ser igual a 0. Terceiro, o delta pode ser menor que 0. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se nós temos aqui, ó, o eixo do x aqui, ó. O delta vai cortar aqui o x aqui, ó. Beleza? Se nós temos o eixo do x e o delta é maior que 0, isso quer dizer o seguinte, ó. Que o gráfico cortará o x em 2 pontos distintos, porque as raízes são diferentes. Então, se o a for maior que 0, ela vai cortar assim, ó, subindo, porque a concavidade é maior que 0. E se o a for menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. Beleza? Então, pode ser assim, ó. Assim, se o A for maior que 0. Então, ele corta em 2 pontos aqui, que é o que aconteceu aqui. Se você calcular o delta aqui, meu irmão, pode confiar que o delta é um número maior que 0. Beleza? Vamos lá. O delta também pode ser, ó, um cara aqui, ó, igual a 0. Toda vez que o delta for igual a 0, as duas raízes são reais e iguais. Grava isso, reais e iguais. Então, isso quer dizer, ó, que ele vai tocar em um único ponto. Ele toca aqui, ó, em um único ponto. Se o A for maior que 0, é a concavidade voltada para cima. Se o A fosse um número menor que 0, a concavidade seria voltada para baixo. Quando chega nessa parada aqui, ó, o delta é menor que 0, o que é que vai acontecer? Aqui é o eixo do x, ou seja, não tem raiz real. Automaticamente o delta é menor que 0, tá? Só vai ter raiz aqui no conjunto dos números complexos, mas função mesmo, é o conjunto dos números reais, esquece complexo, beleza? Então aqui, ó, não vai tocar o x. Então seria assim, ó, ele não toca no x. Se o A for maior que 0, a concavidade voltada para cima. Se o A fosse menor que 0, a concavidade voltada para baixo, mas ele nunca vai tocar no x. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, um baita resumo aí de função de segundo grau. Se você gostou, meu irmão, deixa esse like aí bisurado aí. Tamo junto e até o próximo bizu.